Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É muito gratificante nós estarmos mais uma noite aqui, nessa fraternidade, que nos ajuda na labuta do dia a dia, trazendo para nós a compreensão que precisamos para manter a nossa mente mais calma, mais serena, e para que nós possamos ter de fato confiança em Deus. Falta muito isso ainda em nós. E às vezes fica difícil quando estamos enfrentando alguma dificuldade mais forte, mais difícil, se não houver em nossas vidas essa certeza da proteção que temos, não só espiritual, mas também através do Mestre Jesus, nós ficamos com muita dificuldade. Nós vamos falar hoje, sobre o capítulo 20, os ombreiros do Senhor, ou os servidores do Senhor, que em alguns evangelhos tem diferente, mas é todos ao mesmo sentido. Então, o que é? O início começa o nosso amigo, dizendo que é um amigo espiritual, dizendo que é chegado o momento dessa transformação que a Terra vai passar. Você vê que essa mensagem chegou para nós em 1862, em Paris. Porque as mensagens foram chegando em várias partes, da Europa e algumas mais distantes de lá. Então, desde essa época, já havia essa preocupação da palavra do Mestre, quando ele disse que a profecia se cumpriria. E quando ele fala isso claramente, quando ele nos mostra que haverá uma mudança para que nós possamos, desde o princípio, quando o Mestre chegou, antes dele, já havia essa vontade dessa mudança, para que nós tivéssemos um planeta melhor. Não é o planeta Terra, é nós que fazemos o planeta Terra. É nós que somos habitantes do planeta Terra que temos que aprender a nos conscientizar da importância que é cuidar do nosso planeta, cuidar dos nossos irmãos sofredores, irmãos que precisam de ajuda, de auxílio, e muitas vezes nós não damos esse auxílio. E é desse tipo que quando o Mestre fala, é que a gente observa, gente, a importância que é desse momento que está escrito aqui. Que ele diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, há muito tempo, aí quando o nosso Mestre chega e traz para nós o perdão, e depois do perdão, de nós aprendermos a compreender o outro, ele mostra para nós a questão da caridade, que fora dela não tem como nós crescermos, evoluirmos, adiantar. Enquanto nós tivermos o coração endurecido, mediante a dor do outro, nós estamos ainda distantes, porque a maioria de nós julgamos. Tem uma passagem no livro Cantos e Apólogos, que é sobre isso mesmo, que tem uma parte que o Pedro, ele está em missão, na Casa do Caminho, onde ele recebe as pessoas doentes, sofredoras, que não têm abrigo, para esse acolhimento. E ele trabalhou o dia todo, ele já tinha uma idade mais avançada, e ele trabalhou o dia todo e se achava cansado.
O Pedro, ele tinha um coração de generosidade muito grande, ele era muito generoso, mas ele era irritado. Ele tinha uma irritação natural que ele ainda não tinha dominado. Porque para que nós possamos dominar todas as nossas coisas erradas que nós temos, vai demorar. Mas aquela que nós identificamos, nós temos que trabalhar. Aquilo que nos incomoda. E Pedro estava muito angustiado, muito nervoso, quando chegou uma mulher muito doente, totalmente em chagas, precisando de ajuda, e ele voltou para ela e disse: como eu vou assistir uma pessoa como você? Que você viveu no apogeu, fez o que quis da sua vida, fez sofrer as pessoas, e agora se encontra aqui pedindo misericórdia. Como é que eu vou fazer isso para você? Depois chegou um homem, também paralítico, sem conseguir andar, e ele também disse: você nunca quis saber de Jesus, e agora você vem, depois que você passou tanto tempo de algia, você agora chega para aqui para pedir ajuda? Está muito tarde e nós não temos como atender. E assim foi várias pessoas que chegou. E de repente chega, quando ele já está nos seus aposentos, para se recolher, chega um homem e pede ajuda. E ele disse: como é que você vem me pedir ajuda agora? Já terminou o trabalho. Eu não posso nem entender o que você quer. E ele disse assim: queria conversar com você. Então fale logo. Quando ele vê que ele se volta, era Jesus que estava junto dele. E Jesus, ele fala: mestre, Senhor. E via as chagas, mostrando as chagas nas mãos e nos pés, e fica envergonhado, ele fica muito sentido. Ele disse: Pedro, eu só vim aqui para te dizer uma coisa. Aí Pedro olhou para ele e disse: diga, Senhor. Lembre-se, nunca se esqueça que nós viemos para aqueles que nada têm e principalmente para aqueles que são faltosos, para aqueles que ainda não compreenderam esse sentido real da vida. Nós não vimos para os sãos, para os santos, nós vimos para aqueles que necessitam. E nós não temos direito nenhum de julgar o outro. Então é quando ele baixa os olhos, começa a chorar e fica naquela posição de choro mesmo, ajoelhado perto do Cristo, e quando ele abre os olhos, o Cristo já tinha desaparecido. Então, de fato, é isso. Esses sombreiros que somos todos nós, que buscando através do Evangelho aprendermos a nos soltar para o bem, porque o bem está dentro de nós, mas nós também temos que controlar o egoísmo, a vaidade, a prepotência, o orgulho. Nós temos que modificar a cada dia essa nossa maneira rude de julgarmos o outro, ou de não querermos auxiliar. Quando a gente vai dar uma esmola na rua, ajudar alguém, quantas vezes você entrega aquilo para alguém e diz: eu não devia ter dado, vai ver que vai sair para beber. Então, é esse julgamento. Por que não está trabalhando? Uma pessoa nova dessa podia encontrar um emprego. E é esse julgamento que o mestre falou comigo. Nós vamos para os rudes, nós vamos para os doentes, para os maldosos, que agora que necessitam de fato de nós. Não são pessoas que já vivem conhecendo o sentido real da vida, que é a vida espiritual.
A maioria dessas pessoas não tem nenhum sentimento, porque nunca receberam. Então, é esse julgamento. Se nós não quisermos dar, não demos. Porque não importa o que ele vai fazer. O importante é que aquilo seja feito com sentimentos de amor pela situação daquela criatura e o sentimento de gratidão a Deus por nós termos uma moeda para oferecer. Nós não precisamos estender as nossas mãos a não ser para agradecer a Deus ou para receber as suas bênçãos. E quantos estão por aí mutilados, feridos, sofridos, abandonados, principalmente na velhice, onde as pessoas, os familiares, os maltratam, os machucam, tomam aquilo que é de direito deles. Nós estamos distantes de sermos esses ombreiros do Cristo. E é por isso que tem uma passagem, quando o Espírito de verdade fala, que é quando um dos trabalhadores da seara pede graças, pede alguma coisa e pede graças, me dê essa graça. É quando ele se volta e diz, você não pode pedir uma graça, porque você esqueceu totalmente do mais próximo, do que estava perto de você, e você não ligou, você não olhou. Então você não tem direito. É o momento daquele julgamento, daquele choque que a pessoa, a gente vai tomar, de dizer, por que você está pedindo graças a Deus se você deixou seu irmão morrer? Por que você está pedindo graças a Deus se você é intrigado do seu pai, da sua mãe, da sua esposa? Quantas pessoas passam dentro de uma casa altamente de mal, infelizes? Então nós precisamos o que é o sentido da leitura e o que é o sentido desse trabalho nosso que temos que estar junto do Senhor. É o sentido de que fora da caridade, já no final, o Espírito de verdade diz, fora da caridade não há. Ou amar o próximo como a si mesmo. Então, a maioria das pessoas, nos é dito nessa leitura, que faz as coisas, trabalha na casa espírita, trabalha na igreja católica, trabalha na protestante, trabalha em qualquer outro momento religioso que eles estão, mas não trabalham com o sentimento de doação. Trabalha para aparecer, para dizer que está. Então, e Deus que tudo vê, vai nos observar e vai saber de fato o que de fato nós estamos fazendo. Porque seguir o Senhor, todos nós seguimos. Nós somos cristãos, todos nós queremos segui-lo, mas para devotarmos e darmos a Ele a confiança que Ele depositou em nós, mesmo com toda a dificuldade que nós temos ainda, para nos regenerarmos moralmente. Então, oportunidade não falta para o cristão. Falta o desempenho natural do processo evolutivo de cada um de nós. É por isso que diz que nenhuma das suas ovelhas se perderá, mas tem aquela ovelha que vai demorar mais tempo para se regenerar. E se nós estamos agora nos regenerando, nós temos que correr imediatamente para aprendermos a seguir esses passos do Cristo. Então tem outra história muito interessante assim, porque para o julgamento que às vezes nós fazemos, é também no Cantos e Apólogo, de Irmão X. Eu gosto muito da leitura dele, porque ele traz para nós um esclarecimento para que nós possamos compreender, entender, sentir e mudar. Então ele encontra que
que eu até botei aqui algum toque pequeno, né? Que fala que é uma lição 30 da página não. A lição é 34 e o nome é A Escolha do Senhor. Então foi reunido bastante pessoas que foram chamadas e ditas como pessoas que altamente conseguiu conduzir dentro da sua manifestação religiosa o que tinha que ser feito. E eles foram considerados como pessoas dignas de estar presente nessa reunião celeste, que iam estar com a presença do Cristo. Então ele nos mostra que esse trabalho que era feito, ele tinha todos nós estávamos lá. Estavam os católicos, representantes da Igreja Católica, estavam representando o pastor da Igreja Protestante, estavam os seguidores de Confúcio, estavam os devotos de Maomé, estavam os judeus e estavam os budistas, e tinha nesse meio todo, e todos estavam se vestindo de acordo com o que eles representavam na sua religião. Estavam todos muito bem alinhados, demonstrando todo o poderio que eles tinham e principalmente aquilo que eles usavam para as cerimônias religiosas. Mas no meio dessa pessoa toda que fazia gosto de se olhar, de se ver, tinha um homem que estava lá também, nesse salão. E os anjos estavam conversando com todos, né? Para ter essa assembleia, estavam todos conversando, e um dos anjos, que ele fala assim, anjo mesmo, se aproximou dele e disse: o que é que o Senhor está fazendo aqui? Ele era o Senhor do deserto. Ele vivia no deserto, onde ele acolhia os viajantes que passavam dificuldades. E ele fez uma grande tenda, um local com coisas todas naturais que ele encontrou, e ele agasalhava aquelas pessoas. Ele estava muito sujo. Ele se apresentava como ele realmente vivera nesse local, nesse deserto. Então ele acolhia as mulheres sofredoras, abandonadas, ele acolhia as crianças e tinha até um pouco de sangue na sua roupa, muito surrada, muito velha. E ele disse: o que é isso na sua roupa? Ele disse: é que eu estive carregando uma menina que se machucou. E disse: mas por que você chegou aqui? Disse: não, eu não vim aqui à toa, não. Eu vim porque fui convidado. Aí o anjo disse: então você, já que você foi, então você fica aí no cantinho, que eu vou falar com o mestre. Pronto. E estava todo mundo lá. Aí de repente chega um recado e diz assim: você, com o moço, era Abraão, você, Abraão, você tem religião? Você confia em Jesus? Você conhece Jesus? Ele disse: não. Eu não tenho tempo de ir para o templo. Eu não tenho tempo de nada na minha vida. Não, eu não tenho religião. Eu não tenho. Então, ficaram naquela espera, as pessoas muito animadas, principalmente aqueles grandes personagens, né? Então ele é chamado. Por isso que diz a escolha, né, do Senhor. Então ele é chamado.
O anjo chega até ele e diz, bota uma faixa nele, Abraim não sei o que lá, até o nome árabe. Aí o Abraim coloca aquele nome nele e ele fica com aquela faixa, que a faixa, quando foi colocada nele, iluminou aquela parte que estava toda nele, foi iluminada. E ele disse, mas por que eu estou usando isso aqui? É porque o Senhor quer conversar com você. E aí termina a história, o canto. Não é a religião que nos salva, é as nossas atitudes. Quanto mais nós enfeitamos as coisas, às vezes só está fora o enfeite, mas por dentro nós estamos altamente sem nenhum preparo espiritual. Mas nessa reunião tinha muita gente religiosa boa, quase como santos. Isso quer dizer que as nossas atitudes valem muito mais, porque ele vivia no deserto. Porque ninguém estava observando o que Abraim fazia. Ele fazia por amor à humanidade. Ele fazia pela dor do outro. E isso chamou a atenção do Mestre. E ele nos conhece. E ele sabe que nós temos que entender e mantermos essa fonte de amor e de fé inabalável. Não importa o que estejamos passando. Eu me lembro que quando eu perdi o meu filho, e nós sentimos demais a perda de quem amamos. Isso não é fácil, mas se não é a doutrina dos Espíritos a nos fortalecer e a nos dizer que nós perdemos só o corpo físico, a dor permanece em nós, mas nós sabemos que o nosso filho, a nossa mãe, ou a nosso avô, ou avó, ou um amigo muito bom para nós, que eles vivem. E mesmo diante da dor, nós agradecemos a Deus, porque se Ele foi aos 23 anos para o mundo espiritual e deixou eu, na idade que eu tenho, é que tinha uma razão, ou que eu tinha naquela época, de um acolhimento para dizer, venha meu filho, porque agora, nesse momento, você não pode ficar, porque se você ficar, você vai se prejudicar demais. Mas há aí dentro do teu coração, da tua alma, muitos sentimentos bons, que precisa ser trabalhado, para depois nós voltarmos, ou ele voltar, ou quem for voltar, com a mente mais aberta para uma coisa que é muito importante para nós, que é o nosso corpo físico. E nós maltratamos nosso corpo físico. O instrumento que Deus nos colocou para crescermos, aprendermos a amar, perdoar e respeitar o próximo. Então nós temos que observar que o Evangelho, quando ele vai adentrando ao nosso coração, nós vamos nos policiando. Não é que espírita não chora, não é que espírita não tem sentimento. Tem sim.
Aquele que tem sentimento não precisa ser testado por nenhuma das religiões. O que vale maior no ser humano é essa consciência da existência de Deus em nossas vidas. Meu pai não era religioso. Ele ia para a igreja quando era para batizar ou ser testemunha de casamento de alguém. A minha avó era evangélica. Ele dava o dízimo todo mês para ela. Na envelopezinha ele colocava o dízimo, levava ela para a igreja e ia buscar. Então, mas ele não tinha nenhuma religião. Mas ele nunca deixou mamãe seguir o caminho dela. Ele nunca disse para ela, não vá. Ele sempre dizia para ela o seguinte: o lugar que você se torna melhor, esse sim é o lugar certo. Porque se você está dentro de uma religião, ou dentro de um grupo de estudos espírita, ou de qualquer outra ramificação religiosa, e não nos melhoramos, não adianta louvarmos. Porque não tem como. Está da boca para fora. Está no externo. E a caridade faz parte de todo o conteúdo do Evangelho. Mesmo quando ele fala de nós aprendermos a deixar de odiar, existe a caridade naquela palavra. E o Espírito de verdade, ele diz o seguinte, que cabe também a nós, espírita, buscar essa mudança, trazer essa mudança para os nossos dias, para os nossos lares, principalmente. Que nós não precisamos só ter aparência de boazinha, de calma, de paciente. Ninguém é calmo todos os dias. Até a nossa irmã Dulce um dia estava doente e precisava buscar um paciente não sei aonde, e ela conversou com Jesus e disse: Senhor, está me vendo aqui? Se me levar para lá, eu não vou servir para nada. Me ajuda, me dá coragem e não me deixe vacilar. Ela teve um pensamento, uma fala enérgica, pedindo auxílio, pedindo ajuda. E irmã Dulce morreu aos 76 anos de idade, nunca deixou de falar com seus joelhos. Se isolou da igreja, porque não foi mais aceita, e vivia no hospital. Então, gente, nós precisamos sermos de fato esses ombreiros, esses ajudantes do Mestre, porque Ele é o nosso Mestre. Nós somos seus ajudantes. O Pedro, naquela noite, chorou bastante. Devido à palavra do Mestre, só foi 2 ou 3 palavras que o Mestre falou para ele. E a partir daquele momento, Pedro se modificou. E prometeu naquele momento, mesmo com a ausência da presença física, espiritualmente falando, que ele estava, que ele se apresentou, ele prometeu a si mesmo que mesmo que ele estivesse com muito cansaço, ele teria que ter coragem e dignidade para pedir ao outro para ficar no lugar dele, para atender as pessoas que ele estava cansado. Porque às vezes nós não percebemos, por causa dos trabalhos que nós estamos fazendo, nós não queremos dar para o outro, como se aquele trabalho fosse nosso. O trabalho do bem é de todos nós. Então ele entendeu. No momento que ele chegasse o cansaço, chegasse o momento de irritação, porque ele tinha irritação,
que ele não podia fazer. Então, nada que vem do Mestre vem para nos ferir. Tudo que vem de Jesus vem para nos ajudar. E é isso que nós precisamos fazer. O presente maior que nós recebemos de Deus foi a oportunidade de estarmos aqui. Na família que precisamos estar. Nos pais que Deus nos concedeu. Nos vizinhos, nos amigos, nos avós. No nosso trabalho. Porque nada é ao acaso. Onde você estiver, tem lição para aprender. Às vezes o colega nos responde mal e nós ficamos com raiva porque nós temos um orgulho muito solto em nós. Então a gente não quer ser repreendido. Mas depois que a gente passa aquele momento de raiva que é natural, dos nossos hormônios, de tudo que transforma a raiva, aquele momento de raiva passa e você vai para casa e reflete, mas não é que o fulano estava certo? Ele acertou. As doenças quando chegam em nós, é para nós observarmos o que nós estamos fazendo das oportunidades que nos foi dada para ajudar o outro, para auxiliar o outro, para chegar para o outro e dizer assim, eu posso te ajudar. Os problemas na família, os problemas de separação, os problemas de pais ir embora e largar seus filhos. No momento certo e oportuno haverá o despertamento daquele pai. E ele vai dizer, que bobagem que eu fiz. Abandonei uma parte de mim, sem dar auxílio, sem amparar. Porque se nós vamos evoluir, nós não vamos poder ter satisfação de abandonar o outro, que é um pedaço nosso. É por isso que os amigos sempre nos falam, quando você conquista alguém, você é devedor dele. E é Deus que cobra isso de nós? Não. É a nossa própria consciência. Mas Deus conhece-nos todos os desejos, todas as vontades. Ele sabe, por certo, que aquele momento que ele abandonou e que houve um arrependimento, porque os momentos só quem fez sabe. Quanta dor, quanto arrependimento. Quantas pessoas mergulharam no álcool para esquecer as coisas que ele machucou ou que ele foi machucado? Quantas pessoas envolvidas pelas drogas? O álcool é uma grande droga. Ela destrói o lar, destrói a pessoa. A pessoa perde a sua dignidade. Então nós não podemos ser uma pessoa que bebe e dizer um bêbado. Aquele bêbado muitas vezes está ali para dar exemplo. É colocado no mundo para dar exemplo. Para a gente olhar e dizer, Deus me livre que eu não quero fazer isso. Ele está servindo de exemplo. Um mendigo que está na rua, quem diz isso é Bezerra de Menezes. Os espíritos que estão caídos na rua, os mendigos, muitos deles estão passando provações porque não têm a capacidade de trabalhar, porque tem uma doença terrível que se chama preguiça. A preguiça é a pior doença que tem no mundo. Aí o que acontece? Mas tem outros que estão ali para dar prova, e mesmo aqueles
fala com Pedro, porque Jesus e Pedro e Tiago, essa turma vivia muito junto. E Pedro, uma certa ocasião, saía pelas ruas de Cafarnaum, onde ele estivesse, para eles ver como é que era a vida, como é que era o movimento, e Deus sempre tinha, Jesus sempre tinha uma palavra para dizer que já terminou. O que é que acontece? Aí ele diz o seguinte: passaram pelo campo de plantação e tinha uma mulher trabalhando, tirando água do rio para regar as plantas, ajeitando tudo, cuidando, arando, no sol do meio-dia. E Pedro olhou, Jesus olhou e seguiu o caminho. Mais na frente, ele encontra uma árvore frondosa, imensa, com uma sombra espetacular. E está lá um jovem, um moço, deitado, quase deitado, encostado na árvore, com o chapéu batido no rosto, dormindo. Passou. Aí Jesus, como ele sempre fazia, dava uma olhada e retornava. E Pedro disse: aí tem coisa. Diga aí, Senhor. Ele disse: você viu aquela moça trabalhando? Vi, Senhor, como ela trabalha, né? Pois é, Pedro, aquela moça trabalhadeira vai casar com aquele preguiçoso. Mas, Senhor, isso não é justo. Ô Pedro, eu vou deixar um filho, a ovelha morrer de fome? Tem que ter alguém para cuidar. Veja o olhar de Jesus. Ela ia cuidar dele, porque ele ia morrer se não ficasse sem ter ninguém para cuidar. E é isso, essa sutileza de Jesus, essa firmeza de caráter. Ele não dizia que vai acontecer, que pode, ele dizia sim ou não. E nós estamos até hoje ouvindo o Evangelho e ainda com dificuldade de compreender. Que Jesus nos ampare, que nós possamos aprender cada lição do Evangelho e tirar proveito para nós. Porque nós, no momento em que nós nos arrependemos das asneiras que fizemos, aí vem a oportunidade da reparação. E nós reparamos e prosseguimos avante mais um passo. Que Jesus nos fortaleça a todos.